Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Se Liga Sabadão, dia 29 de janeiro de 2022. Você que nos acompanha aqui pelos 94.9 da Interativa, também pelas nossas redes sociais, pela página da IN no Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, pela IN TV e também pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. Nosso programa está chegando, é claro, com muita informação, com muito debate, com muito bom humor para você que nos honra com a sua companhia, com a sua audiência, e peço também, nos honre com a sua participação. O WhatsApp do Se Liga, que você pode mandar mensagem a qualquer dia, a qualquer hora, 62992398683, 62992398683. No programa de hoje, a gente fala sobre um assunto que muitas pessoas podem achar que será um problema do futuro, mas pelo que a gente vê no nosso dia a dia, é um problema muitíssimo atual. A gente está falando dos efeitos, das consequências climáticas de devastação ambiental, da falta de cuidado com a natureza, de fenômenos naturais que acabam provocando tragédias. Você está lembrado aí das chuvas terríveis que atingiram o estado de Goiás, mais precisamente a cidade de Cavalcante. Você viu ali os estragos em Minas Gerais, você viu os prejuízos terríveis na virada de ano na Bahia, tantas e tantas famílias que ficaram desabrigadas. Tudo isso não está desconectado do cenário que a gente vive de devastação ambiental, de consequências climáticas, de efeitos do aquecimento global. E por isso o Se Liga traz essa questão em debate na edição de hoje. Vamos chamar a nossa bancada? Minha prima TT Ribeiro está conectada conosco? Cadê? Oi, prima, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Qualquer hora, qualquer lugar que você esteja ouvindo. Estou conectada, convidada, trancada no quarto, mas tô bem. Convidou, tá prima? Certo. Convidei, mas olha, já tomei vacina, sintomas leves. Não parei de trabalhar com reuniões virtuais, é até bacana, porque a gente mantém a nossa cabeça, né, a nossa cabeça ativa. Depois a gente pode até falar sobre isso durante o programa, né? Eu acho que a gente já deu, muitos de nós que já vacinamos, nós já estamos, de certa forma, com mais chance de lutar contra a doença, mas agora a luta é aqui, ó, é na cabeça. Mas a gente fala mais sobre isso. Bom dia para todo mundo. Eu tô com o braço assim, né, meio capenga aqui, de terceira dose ainda, mas é a melhor dor que eu já senti na vida, né? Eu fui ali essa semana no Centro de Saúde do Parque Amazônia, muita gente em busca da terceira dose também, mas infelizmente muita gente em busca de teste, né, prima? A gente tem visto aí com muita preocupação esse novo alastramento da doença, ainda que as pessoas não estejam com reações mais graves, com sintomas mais graves, muita gente não precisa ser hospitalizada, vale o alerta para que a gente reforce os cuidados e evitar essa contaminação. Boa recuperação e obrigado por estar aqui com a gente hoje, mesmo convidada, contribuindo para esse debate tão importante. O Se Liga recebe também o professor doutor Antônio Pascoaleto. Ele é engenheiro agrônomo, professor titular da PUC Goiás e coordenador do curso de Engenharia Ambiental. O professor tem experiência na área de engenharia sanitária e ambiental, atuando principalmente em temas como impactos da água, ar, solo, educação ambiental, gestão ambiental e tecnologia em relação ao meio ambiente. Professor, bom dia para o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Matheus Ribeiro. Bom dia, TT Ribeiro. E a todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Um abraço a meus colegas do Instituto Federal de Goiás e da PUC Goiás. Muito obrigado. Hoje a gente não tem a presença aqui de dois ilustres participantes dessa bancada, Maria Tereza e também Rimene Amaral. Eles estão em dívida conosco, TT Ribeiro, dívida que será cobrada em seu devido momento, não é isso mesmo? Na nossa resenha. Maria Tereza, é melhor você preparar uma geladeira cheia de picolé e sorvete. Rimene, leve o carregamento, por favor, de vinho, né? E muito doce também. E você vai cozinhar para a gente durante todo esse evento, viu, Rimene? Obrigada. Eu queria abrir o debate perguntando para o professor a seguinte situação.
Quando eu era criança pequena, lá em Piracanjuba, não era em Barbacena, a gente falava de problemas ambientais muito numa perspectiva de futuro, né? Problemas relacionados à escassez de água, à má qualidade da água, a saneamento básico, ao aquecimento global, e tudo isso era discutido como uma seguinte situação: vamos cuidar hoje para que não tenhamos problema no futuro. Professor, esse futuro problemático, esse futuro desafiador, esse futuro com situações ambientais e com problemas ambientais mais complexos, esse futuro já chegou? Eu temo em lhe informar que sim, chegou. Se nós pegarmos a era pré-industrial para os tempos de hoje, nós conseguimos já aumentar a temperatura média do planeta em mais de 1 grau. E o mundo pretende estancar, ou tentar segurar isso, pelo menos até 1,5 graus, o que, de certa forma, já é um grande transtorno planetário, porque todos os ciclos, especialmente o hidrológico, eles sofrem grandes alterações. Veja bem, se nós compararmos com o corpo humano, 1 grau a mais de temperatura é febre. E como toda febre, o organismo ele tem uma mudança completa de reação. A mesma coisa acontece com o planeta. 1 grau ou 1,5 graus a mais da temperatura média causa alterações, por exemplo, no ciclo hidrológico, chuvas torrenciais em curto espaço de tempo, secas prolongadas, aumento da dissipação de energia nos oceanos, causando maremotos, ou até mesmo os tsunamis provenientes do lançamento de lava, né, nas emendas das placas tectônicas, e toda uma mudança de comportamento no planeta, porque o planeta ele tende a buscar o steady state, que é o estado de equilíbrio, mas ele não consegue. E ao não conseguir, o preço vai ser pago pelas espécies que o habitam. TT, a gente, e eu sei você é uma pessoa, TT, eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com questões como essa, e eu sempre fico muito curioso a respeito desse assunto, porque é uma percepção que já me preocupava, o fato desse futuro ter chegado, e a fala do professor confirma, né, essa percepção de muitas pessoas que ainda são leigas em aspectos mais práticos da ciência relacionada às mudanças climáticas e tudo mais. Agora, gerar essa consciência coletiva e mostrar que essa causa ela deve ser uma bandeira de todos nós ainda é muito difícil, até mesmo nos meios de comunicação, dentro da sala de aula. Você concorda com essa percepção? Concordo, Matheus. Eu sempre trabalhei. Olha, eu me lembro que a primeira vez, eu lembro que eu estava na pedagogia ainda, né? E não foi nem na escola que eu ouvi na época, nem tanto. Eu estava na pedagogia e estava lendo sobre compostagem. Já estava na sala de aula trabalhando e eu queria levar esse assunto compostagem para a escola, para a sala de aula. Eu falei, quer saber, eu vou fazer compostagem química, sem minhoca, química não, natural, sem minhoca, sem nada. E aí comprei um galão grande, minha avó falou um monte de coisa, você tá já jogando, juntando lixo, calma, avó. Aí tabulei todos os dados, escrevi tudo e consegui fazer o processo de compostagem, né? Aí colocava a matéria, o resto de cascas de frutas, verduras, depois colocava a matéria orgânica, esperava, virava um pouquinho, sentia a temperatura e consegui fazer o meu primeiro processo de criação de terra, ou de renovação de terra, digamos assim. E aí eu fui e levei esse projeto para a escola chamado Criando Terra. Só que quando você vai fazer esse tipo de coisa, é complicado porque a criança, ela pega muito isso. Eu acredito que por natureza, a criança, ela quer continuar. Ela está aberta a novas experiências. O problema que eu encontrei em todos os projetos que eu fiz nas escolas que eu trabalhei, tanto particulares quanto na rede municipal, era justamente os pais, porque quando a gente mandava um material ou fazia uma reunião, olha, gente, vamos, quando usar um suco ou um leite, usa a água da máquina, do amaciante, enxágua, deixa escorrer, faz a separação do lixo, leva na reciclagem. Não, eu não tenho tempo para isso, gente, vocês estão inventando coisa demais. Então, a gente percebe que as pessoas, elas querem usufruir, mas não querem cuidar daquilo que usufruem. E muitas vezes eu levei essa reflexão para os adultos.
mais uma vez, as crianças elas estão abertas e elas fazem direitinho se a gente está ali acompanhando. Os meus filhos, inclusive, tomam o iogurte, por exemplo, quando eu não faço, quando não tem tempo, e aí compra, lava o negocinho, coloca lá para escorrer, e eles já sabem que só pode pôr lá no cesto da separação do lixo quando estiver seco, porque precisa ter todo o cuidado com os recicláveis para que lá na fonte, lá na cooperativa, realmente possa ser feito o processo de reciclagem. Mas isso vem de anos de aplicação e anos de estudo e de relação com o outro. A minha família é exceção, infelizmente. E aí a pergunta que eu faço, né, para os nossos ouvintes é: o que você tem feito em relação ao meio ambiente? Porque na escola tinha muito isso. Né? Então, assim, às vezes a gente falava na sala de aula, vai para o recreio, quantas e quantas vezes como coordenadora eu passava na sala e falava, gente, trouxe o salgadinho, não é no chão que joga, é na lixeira, e naquela lixeira que tem a cor, aí eles falavam a cor. Então, é um processo que eu acho que eu tinha esperança, veja, eu comecei com 16 anos, eu tenho 41, né? Eu já estava ligada nessas questões ambientais aos 16 anos, eu achava que quando eu chegasse aos 40, a sociedade estaria diferente, estaria mais responsável com aquilo que consome. E as pessoas, para finalizar aqui, antes de eu passar a pergunta para o professor, as pessoas falam o seguinte: não, eu vou jogar fora o lixo. Não, você não vai jogar fora, porque você está no planeta, você vai jogar dentro. Você só vai tirar da sua casa e colocar num outro lugar. E aquele lixo, aquele reciclável que você não separou, aquele orgânico que você poderia compostar, tudo que você poderia fazer ao lixo que você e sua família produz, você está colocando sem tratamento lá fora e ele vai voltar para a casa de alguém, às vezes até para a sua casa, através de uma enchente. Professor, levando em consideração que nós já estamos em momentos complicados, né? Eu tenho acompanhado muitas pesquisas, muitas leituras, muitas notícias sobre, olha, já estamos no deadline, mesmo que a gente mude de postura amanhã, a gente já vai colher problemas, já vai ser difícil. Hoje, o que o nosso ouvinte, o que o nosso espectador pode fazer para melhorar essa questão? Porque muitas vezes a impressão que eu tenho, mas eu não vou parar de fazer, deixo isso muito claro, é que muitas vezes eu estou sendo uma formiguinha, né? Estou fazendo um trabalho de formiguinha muito minúscula, né? Aqui, o que a gente leva para o aterro, o que a gente coloca na lixeira aqui, orgânica, é o lixo do banheiro, que não dá para eu reciclar aqui em casa. O resto de comida que não dá para eu fazer a compostagem caseira, porque já existem composteiras para resto de carne, macarrão, arroz, feijão, isso você não pode pôr na composteira com minhoca. Eu tenho composteira aqui. Mas aqui, realmente, a gente faz o máximo que a gente pode. E o nosso ouvinte que até agora não tinha pensado em nada, é possível que nós realmente possamos mudar essa situação? Esse cara, essa pessoa que está ouvindo a gente agora? E o que fazer? Pois é, Tetê. Na verdade, eu digo sempre que nós somos passageiros neste planeta. Nossa vida é finita, em algum momento nós partimos, e se espera que a espécie humana ela persista por mais longo tempo. Quando a gente faz estudos de paleontologia, a gente percebe que os dinossauros permaneceram muito mais tempo do que a gente, mas também desapareceram. Ou seja, a natureza nos varre daqui a qualquer momento. Então, o nosso comportamento aqui, ele seria mais ou menos semelhante a do inquilino que aluga um imóvel. Você deve devolver a sua casa, né, alugada para o proprietário em igual ou melhor estado daquela que você recebeu. Partindo do conceito de desenvolvimento sustentável, que foi escrito em 1987, o que nós precisamos promover é o desenvolvimento de tal forma que as gerações futuras possam usufruir também dos recursos naturais. Talvez nós estejamos pensando unicamente na nossa geração e esquecer de nossos filhos e netos. Então, cada um pode, sim, adotar um comportamento enquanto indivíduo e pensar, até nas palavras do Papa Francisco, de que as plantas elas não comem os próprios frutos, os rios não bebem a própria água, e nós estamos neste planeta para servir. Então, faça o bem sem olhar a quem. Apesar de você dizer e se sentir uma formiguinha, o seu papel é extremamente importante, TT, como cada um de nós nas ações que nós deixamos e desenvolvemos neste planeta.
é o legado, é o que fica, é a mensagem que nós deixamos. Se a gente pensar até mesmo na questão que você citou, no exemplo do lixo, veja bem, a gente tem aquela tríade de R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. A gente pode acrescentar pelo menos mais um R na frente, que é repensar na escolha dos produtos, na hora da compra e na hora de jogar fora esse material. Mas a gente poderia acrescentar outros raciocínios em cima do próprio R. Veja bem, as empresas não chamam de lixo, elas chamam de resíduo. E na matemática, aquilo que sobra é definido como resto. Mas as empresas, obviamente, que elas pensam no lucro, elas não chamam de lixo e chamam de resíduo, porque aquilo tem um valor embutido. E aquele valor embutido, que seria manifestado numa sobra, num resto, ele é recurso, é um outro R, e pode ser, então, aproveitado para algum fim, como matéria-prima para algum outro processo. Então, cada um de nós, nas residências, podemos adotar o princípio básico da aprendizagem da natureza. A natureza, ela é eficiente no uso da matéria e da energia, ela não desperdiça nada. Como dizia o Lavoisier, na vida nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Um dia nós vamos virar cinzas e vamos servir de nutriente para as plantas. Então, existem as cadeias tróficas no meio ambiente, existem os ciclos biogeoquímicos. E eu sempre ensino e digo para meus filhos, aprenda com a natureza, porque a natureza está num processo evolutivo de milhões de anos e nada é desperdiçado. Então, é na economia da água. Quando a água sai na torneira fazendo barulho, eu costumo dizer que ela está chorando, porque ela está sendo desperdiçada, né? Então, você tem que reduzir o consumo de energia. Quando uma criança está no elevador, você fala assim, olha, não aperta todos os botões, porque vai faltar água. Certamente aquela criança vai ficar preocupada com aquilo, mas nossa fonte principal de energia, ela depende de hidrelétricas. Se não tem água, não tem energia. E assim vai em todos os comportamentos. Se você tem uma construção que tem boa iluminação solar, nada é mais eficiente do que a luz do sol, seja para aquecer o ambiente, seja para dar luminosidade. Não precisa de uma lâmpada acesa, apenas abrir a janela, é ventilação. Não usar um ar-condicionado, mas plantar uma árvore. Uma árvore, ela substitui vários ar condicionados, né? Então, a gente buscar formas de aprendizado de tal maneira que os ensinamentos da natureza eles possam ser traduzidos no nosso dia a dia enquanto um comportamento de cidadão numa sociedade. Se a cidade está quente, é porque nós temos pouca árvore, muito cimento, muito asfalto e, acima de tudo, não tem evaporação de água e pouca precipitação também, porque nós desequilibramos esses ecossistemas. O próprio termo ecossistema ele já é a junção justamente de órgãos que se interagem entre si e permite o desenvolvimento harmônico. Uma floresta bem estabelecida, ela atinge o estado clímax e os próprios estratos vegetais, seja o arbustivo, arbóreo e herbáceo, eles se definiram num conjunto de harmonia e ela atinge o estado clímax de total acordo, digamos, de sobrevivência. E assim eu penso que a maior aprendizagem a gente deve ter justamente com a natureza e passar para nossos filhos essa grande lição. O professor comentou algo que é essencial, que é a palavra cidadão, né? Repensar a nossa postura cidadã frente a uma sociedade que se transforma e que precisa exercer essa autocrítica é importantíssimo, né? Eu tô me lembrando aqui de uma situação, eu viajei para passar o Réveillon no interior do Ceará e um amigo estava revoltado porque a casa que ele alugou lá na cidade de Caraizinho de Amontada não tinha ar-condicionado. A casa era de uma proprietária francesa que fez a escolha de, num local que tem vento o ano inteiro, afinal de contas tem uma usina de geração de energia eólica, decidiu não colocar ar-condicionado. E esse meu amigo estava revoltado. Eu falei, mas pera lá, você que venta o ano todo. Se a casa tá com árvores ao redor, para que você quer o ar-condicionado? Eu não estou acostumado a abrir a janela. Então, a gente revê os nossos posicionamentos, a gente revê também a nossa forma de vida
é um exercício muito interessante, né? Porque, veja, nós abrimos o programa falando de uma situação macro, que atinge o mundo como um todo. O professor comentou o aumento da temperatura global. A TT já trouxe a situação para dentro das nossas casas, falando em compostagem, em reciclagem, em situações que todos nós podemos exercer essa cidadania e essa contribuição para com o meio ambiente. O Se Liga segue nessa conversa. Eu peço que o professor continue conosco, TT Ribeiro também, e principalmente você que nos acompanha pelos 94.9. Agora eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas dentro de alguns minutos o Se Liga volta com essa discussão sobre mudanças climáticas, sobre preservação do meio ambiente, e temos também outros assuntos para abordar na edição de hoje. Já já eu estou de volta, a gente faz questão da sua companhia. Se Liga Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelas redes sociais, pela página no Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV, e sempre convidando você a participar a qualquer dia, a qualquer hora das nossas discussões. O nosso WhatsApp é 62992398683, 992398683. Para você que nos acompanha com imagem, você vai ver esse número aparecendo na sua tela. Você que nos ouve pelo rádio, anote aí, 62992398683. Lembrei daquele meme, anote o número, qual é o sinatário? Pesquisa no YouTube, é um meme muito bom. É antigo, mas é bom. TT Ribeiro e professor Antônio Pascoaleto estão conosco hoje nessa bancada discutindo aí a situação de preservação do meio ambiente, de aquecimento global, as consequências que nós já observamos no nosso dia a dia. Trago agora para esse debate uma notícia quente das últimas semanas. Vou voltar aqui para trazer para o nosso ouvinte essa notícia das últimas semanas, que foi um decreto do governo Bolsonaro que autoriza construções em áreas de cavernas. Esse decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizou a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas e permitiu ainda a destruição daquelas que os órgãos ambientais consideram de relevância máxima, ou seja, mesmo aquelas cavernas que têm um interesse público máximo, considerado pelos órgãos ambientais, poderiam sofrer aí intervenções. No subterrâneo de regiões de todo o país está um ambiente desconhecido pela maior parte da população, mas de grande importância para a história da humanidade e para a diversidade da vida. Os pesquisadores dessa área chamam a atenção para a necessidade de proteção dessas cavernas. Numa dessas cavidades, inclusive, é que foi localizado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Hoje, são mais de 21.500 cavernas conhecidas no Brasil e o maior número delas fica em Minas Gerais. Trago a questão, então, para o professor Antônio Pascoaleto, que é nosso convidado no programa de hoje. Em que medida, professor, situações como essa, exploração ou eventual destruição de cavernas, podem prejudicar o equilíbrio da nossa relação com a natureza e até mesmo pesquisas científicas em andamento, informações que são fundamentais, informações que podem ser muito interessantes e muito necessárias para o desenvolvimento da ciência, para o nosso aprimoramento da relação com o meio ambiente? Matheus, o homem, ele já na era da pedra lascada e da pedra polida, ele utilizava estes espaços como a sua casa, a proteção contra animais que poderiam querer se alimentar dele e também como forma de sobrevivência das intempéries da natureza. Não à toa foi encontrada a Luzia, um ancestral nosso, em Minas Gerais, né? As cavernas, elas têm uma série de atributos importantes. A gente poderia dizer paleontológico, né, antropológico, biológico, pela vida que ela mantém,
Hidrológico, porque muitas vezes são formações que facilitam a infiltração da água ou estocam água, e também são produtos da ação da água sobre a rocha. Tem a beleza cênica da sua presença e utilizada, inclusive, com aspecto de turismo Bom entrevistado, viu? e estudos de pesquisa de tudo quanto é tipo. Veja bem, você citou 21.500 cavernas no Brasil. No Centro-Oeste, se não me engano, nós temos aproximadamente 1.215. Em Goiás, nós temos 844. E São Domingos se destaca por um destes locais com grande beleza pela presença das cavernas. Então, o que o presidente fez, infelizmente, vai na contramão do que se deveria fazer. Ele, ao colocar este decreto, ele esqueceu que a Constituição ela diz que a obrigação do Estado de proteção do meio ambiente. Ele feriu diretamente a Constituição, e isto partindo de um mandatário supremo. Não à toa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu parecer contrário, e a situação ela vai para o plenário do STF. Mas, além disso, ele quis, ao colocar este decreto, deixar que a decisão ficasse no Ministério de Infraestrutura, Ministério de Energia e Infraestrutura, que é na contramão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em 1981, a Lei 6938 institui a Política Nacional do Meio Ambiente e cria o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde tem os órgãos da esfera federal, estadual, municipal e outras instituições de pesquisa ou ONG que participam. Mas lá não está escrito que o Ministério de Energia e Infraestrutura faz parte do SISNAMA. Então, seria a mesma coisa que entregar um galinheiro para a raposa cuidar. E esse tipo de prática que o governo federal adotou, não à toa, justamente, como uma política contrária à questão ambiental, é totalmente criminosa e não desejável para o país e nem para o mundo. Por isso que a gente tem sido um pária internacional na questão ambiental e vai nos afetar nos mercados consumidores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu parcialmente esse decreto no último dia 24, a partir de uma ação protocolada pela rede, justamente aí por esses motivos que o professor apontou. A riqueza e a diversidade que as cavernas, que essas cavidades geográficas representam para o país, representam para o nosso meio ambiente, representam para o nosso equilíbrio ambiental. E aí, professor TT, eu retomo uma parte do que nós discutimos no bloco passado, que é muitas vezes a incompreensão ainda, e eu estava ouvindo uma palestra, vendo uma palestra no YouTube muito interessante, de Jorge Forbes, em que ele fala sobre o conceito de Terra 2. E aí acho que a gente tem uma incompreensão em relação ao nosso futuro, né? O nosso futuro é hoje. E compreender como a preservação do meio ambiente, um desenvolvimento sustentável, a mudança de postura de lixo para resíduo, como o professor bem colocou no bloco passado, e entender que isso também tem valor financeiro, monetário, que preservar a natureza é interessante também economicamente, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em compreender isso, né, TT? E eu acho que é essa incompreensão, muitas vezes, que leva a uma visão ignorante de que só destruindo a natureza eu vou ter como gerar riqueza. Mas é uma riqueza que é destrutiva também. Como é que você vê aí esse equilíbrio entre preservação e desenvolvimento? A nossa forma de pensar desenvolvimento ainda está muito ligada a séculos passados? Olha, é interessante essa colocação sua, Matheus. Antes eu quero fazer um adendo. Assim, professor, esses filmes assim sobre crises climáticas, questões assim climáticas, eu sempre assisto. Tem um filme novo na Netflix que é interessante e que fala sobre exploração de cavernas. O nome é The Silence. Está na Netflix, né? Então tem atores muito bons, inclusive. Eu amo o Stanley Tucci, e ele tá como um dos principais, assim, né, desse filme, a Kerma Kipla, Miranda Otto e por aí vai. Tem outros também. E aí é interessante que fala sobre o
quanto nós temos situações para descobrir do nosso planeta. A gente acha, é claro que existe toda uma corrida espacial, né? Mas aqui no planeta, e o senhor pode dizer melhor que eu, nós temos ainda muito a ser descoberto. Mas não é simplesmente chegar, quebrar uma parede, sair abrindo os negócios, não. Tem que ter todo um cuidado. O senhor mesmo nos disse, o senhor mesmo nos deu uma aula de que nós precisamos aprender com a natureza. É essa natureza que está aí, ó, há muito mais tempo que nós, e a gente não observa, a gente não olha. E é justamente isso que você falou, Matheus. Sabe, se a gente parar e observar que tudo tem um ciclo na natureza e que existe, né? Enquanto o professor usou um termo que agora eu esqueci, e ele comparou com o nosso corpo para ele conseguir chegar num estado de controle ou de equilíbrio, a gente usa o termo homeostase. A Terra, ela sempre usou uma forma de encontrar o seu equilíbrio. E nesse momento que está desequilibrando muito é a força do homem. Agora, eu acho que é possível sim, né? A gente tem vários estudos no planeta inteiro, até mesmo dentre os ministros do governo Jair Bolsonaro, a gente tem uma coisa que a ministra Tereza Cristina disse, para mim, ainda, claro, né? Ela para ministra que fala coisas interessantes. E ela fala o seguinte, que, vamos supor, você não tem que derrubar árvore nenhuma aqui para você fazer atividade pecuária, por exemplo. Outras situações é que nós estamos vendo também a transferência de culturas agro para culturas que misturam mais, né, as florestas, que deixa mais né, aquela vegetação sem ser tocada, e ali você vai tentando fazer a integração entre aquilo que você está ali produzindo e aquela região ali. Eu acredito que é possível sim. Só que a gente precisa do quê? A gente precisa de mais estudo, a gente precisa de mais divulgação, a gente precisa de mais incentivo. Um exemplo básico é que o Brasil é abençoado por natureza com esse sol, com essa energia solar. E se você for olhar para colocar uma energia solar, uma placa fotovoltaica, com aquele aparelhinho para você fazer a alternância, é dificílimo e é caríssimo. Então, falta, sim, disseminação dessa informação, falta recurso para as universidades, para que a gente possa ter mais estudos aí efetivamente aplicados na comunidade, e é possível, Matheus, eu acredito nisso. O que a gente tem visto é que os estudos mostram essa interação, só que precisam de políticas públicas. E, infelizmente, a gente vê políticas públicas que vão contra essa interação, justamente porque não investem nessa pesquisa, nessa fomentação de tecnologia, nessas empresas. Tem muita empresa pequena, aceleradoras, que estão com projetos fantásticos. Por exemplo, tem o professor... agora eu vou esquecer o nome dele. Tem um professor bacana que participa na Interativa, que ele falou que tem uma composteira elétrica já. Você coloca lá o material que você quer compostar, em 24 horas você liga na tomada, aquele material está compostado, gente. Legal. Já tem elétrico, você não precisa de minhoca, você não precisa colocar nenhum produto químico ali, mas é caro. Como é que você vai gastar R$3.000 numa composteira? A energia elétrica está nas alturas. É possível, só que vejam o tanto de engrenagens que a gente tem que chegar até que isso chegue à ponta. Aproveitando aí a sua dica, e eu acredito que o professor Antônio conheça esse pesquisador que eu vou citar, Ernst Ghost. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, professor, mas... Ernst Ghost. Ele fala da sintropia, agrofloresta, né? Exatamente. O documentário chama A Vida em Sintropia e mostra uma experiência desse agricultor e pesquisador suíço numa fazenda na zona cacaueira da Bahia, desde os anos 80. Esse professor esse agricultor, melhor dizendo, investe na transformação dessa área numa agrofloresta e mostra como mescla ali, por exemplo, produção das mais variadas espécies com a fauna, e é um documentário muito interessante, A Vida em Sintropia. Professor, essa incompreensão, né, dado o acesso à informação que nós temos hoje, dados os problemas ambientais que a gente já observa no nosso país, dada, sobretudo, a nossa riqueza, né, e a nossa diversidade na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, nos mais diversos biomas que a gente encontra no Brasil. Essa incompreensão de que a natureza é importante, dá lucro e precisa ser preservada, essa incompreensão se dá, perdoe os termos,
mas por uma burrice dos nossos gestores, por má fé, por preguiça? A que o senhor atribui? Qual a análise o senhor faz, muitas vezes, desse cenário tomado pela ignorância das pessoas que insistem e persistem em apenas destruir? Pois é, Matheus. O termo ignorância não é um sujeito que é bravo, é um sujeito que desconhece as coisas, muitas vezes não tem a informação necessária. Mas nesses tempos de internet, a informação existe e a pessoa, se ela não tem acesso, é por falta de buscar essa informação, veja bem. Está tão fácil com o celular, com o WhatsApp, apesar que também tem muitas fake news que circulam e às vezes elas desvirtuam, elas modificam o comportamento. Mas aí eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. A gente costuma dizer que todas as pessoas são conscientes, e as pessoas se ofendem quando elas se diz que elas não são conscientes. Ser consciente não quer dizer que a pessoa esteja sensível à mudança. Ela compreender que 66% do corpo dela é água. Então, ela tem que perceber justamente que é necessário fazer essa mudança durante o seu período aqui na Terra, durante a sua participação enquanto indivíduo. Essa visão imediatista do lucro, sem pensar nas próximas gerações, é um equívoco porque não se conseguiu mostrar claramente para essas pessoas o que, de fato, a ciência já sabe, que a biodiversidade ela agrega muito mais valor do que a monocultura. Nós temos, por exemplo, no Cerrado, 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, que poderiam ser substituídos justamente por melhoria dos sistemas, adubação, e inclusive com sistema agro-silvipastoril, como diz a TT, que são a integração lavoura-pecuária e sistemas florestais. Afinal de contas, até o boi para engordar, ele não precisa ter o sol forte na sua testa, né? Se ele ficar protegido na sombra, ele vai ficar com a carne mais macia e vai produzir mais. E aí a gente tem que perceber também que a agricultura depende de água, é uma atividade de risco, e as chuvas elas chegam aqui no Centro-Oeste provenientes das frentes frias que vêm do sul ou da umidade que vem do norte, que são os rios voadores que trazem as chuvas aqui para o Centro-Oeste. Veja bem, eu vou citar um caso importante, um estudo realizado aqui pela UFG, de 1979 a 2015, e nós não estamos colocando os últimos 6 anos, que são anos que a crise hídrica aumentou. De 79 a 2015, a nossa precipitação média foi de 1.494 milímetros. A gente aprende nas escolas que chove aqui em Goiás de 1.500 a 1.600, ou seja, tem havido uma tendência de redução a uma taxa de 3,7 milímetros por ano. 1 milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado. Veja bem, 99% das precipitações elas são menores que 50 milímetros, mas acontecem chuvas torrenciais em curto espaço de tempo que não infiltram no solo, mas causam inundação. A gente tem 292 dias sem chuva e 72 dias chuvosos, mas se percebeu que começa a reduzir o número de dias chuvosos e aumentar os dias secos. Então, é extremamente importante a agricultura e os agricultores perceberem também da necessidade de atentar para esse detalhe de que a agricultura vai ser afetada. O próprio rio Amazonas, ele deságua no mar, 20% da água doce que chega aos oceanos do planeta todo dia. A floresta amazônica sozinha é uma usina de serviços ambientais, um irrigador natural, ela evapora 20 bilhões de toneladas por dia de água. E essa água evaporada pelos rios voadores chega ao Centro-Oeste, chega ao Sudeste e permite as precipitações que mantêm a própria economia funcionando. Então, não compreender isso é uma mescla de ignorância, burrice e também falta de políticas de planejamento, né? Porque se está evaporando mais água na floresta do que água que deságua lá na Foz todo dia, que é 17 bilhões de toneladas por dia no Rio Amazonas, e evapora 20 bilhões de toneladas, nós temos que compreender que a alteração do ciclo hidrológico vai afetar todo o sistema de produção, não só na cadeia da agricultura, pecuária e silvicultura, mas também nas cidades,
onde você tem um consumo de água na indústria, no comércio e para o abastecimento público. E aí veja a beleza da ciência, né? Porque eu e TT ficamos aqui de olhos arregalados com os dados que o professor nos trouxe, porque são números impressionantes. Enquanto nós, que somos leigos no assunto, temos uma percepção dessa necessidade, a ciência nos traz números que embasam essa necessidade de preservação, essa necessidade de mudança de postura, essa necessidade de uma alteração da forma como a gente se relaciona com a sociedade, com o meio ambiente, com a natureza. Eu preciso fazer mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso programa e esse debate super importante com o professor Antônio Pascoaleto e também com a minha prima TT Ribeiro, sempre com a sua participação a qualquer hora, a qualquer momento pelo WhatsApp 992 39 8683. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa! Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Senhoras e senhores, se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelas nossas redes sociais, facebook.com/Interativa Goiânia, pela InTV, no aplicativo, pelo seu celular, basta baixar na loja do sistema operacional do seu aparelho, iOS ou Android. Pesquise por Interativa FM, que você acompanha tudo aqui da melhor rádio do estado de Goiás. A gente está também conectado pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Se liga que hoje tem essa conversa super interessante com o professor da PUC Goiás e também do Instituto Federal de Goiás, o professor doutor Antônio Pascoaleto, ele que é engenheiro agrônomo e coordenador do curso de Engenharia Ambiental, e também com a nossa prima TT Ribeiro. Professor, o Brasil, a gente sabe, tem uma riqueza ambiental que é admirada, cobiçada pelo mundo, né? E aí, nós temos um potencial de produção, por exemplo, de energia limpa, energia solar, energia eólica, que sofre alguns entraves que, pelo menos numa percepção, repito, de uma pessoa leiga como eu, não tem um desenvolvimento, não tem uma progressão à medida em que tem potencial. Essa percepção minha, ela está correta, professor? A gente poderia estar mais avançado em produção de energia limpa, algo tão importante quando a gente reconhece já, por exemplo, o prejuízo dos combustíveis fósseis? Você está corretíssimo, Matheus. O Brasil, apesar de ser um país que é extremamente dependente de hidrelétrica, mais de 60% da nossa fonte de energia provém das águas, que também é considerado uma energia limpa. Mas ele não investe tanto em energia solar, energia eólica e energia das marés. E também não há estímulo para que isso aconteça, de forma que você possa baratear esses sistemas. Recentemente, houve até uma discussão no sentido de se aplicar taxação, o que coíbe ou inibe qualquer tipo de investimento que possa acontecer nesse setor. Então, é importante que hajam políticas públicas voltadas para isso, para a gente substituir as formas de produção de energia e, principalmente, eliminar os combustíveis fósseis, que esses são extremamente caros. Veja bem, nós tivemos uma crise hídrica agora recentemente e nós precisamos colocar a bandeira tarifária de escassez de água na conta de energia elétrica. Chama atenção. Veja bem, na conta de energia elétrica nós temos uma bandeira que é escassez hídrica, além da vermelha. Na conta de água a gente não tem uma bandeira de escassez hídrica, sendo que mais de 60% provém de hidrelétrica. E outra coisa grave, porque quando não se tem água para a produção de energia no país, você também tem que pôr para funcionar as termoelétricas, e as termoelétricas são muito mais caras, nós pagamos isso na nossa conta de luz, e muito mais poluentes. Elas chegam a ser 100 vezes mais poluentes, porque elas vão ser abastecidas com combustíveis fósseis ou carvão. Então, não tem jeito, é um problema sério essa questão da conta de energia. E se eu
permitir, o tempo é curto, eu gostaria de fazer um comentário até. Se nós não nos preocuparmos com essa questão de recursos hídricos, nós vamos ter um aumento na temperatura do Cerrado que vai variar de 1 a 5,5 graus até 2100 e vai ter uma redução da precipitação de 10 a 45%. Mas tem outras informações interessantes. É pensar na questão do deslocamento do dia a dia. Uma pessoa num carro popular, ela consegue gerar 9,15 quilogramas de CO2 equivalente se ela anda 25 quilômetros aí e volta para o seu trabalho, né? Se ela for de ônibus, reduz. Recentemente chegou em Goiás alguns ônibus elétricos, né? Então ela reduz o consumo para 1,5 kg para o mesmo percurso. Mas, em média, durante um ano de deslocamento de carro, a gente produz 2.000 quilogramas de CO2 equivalente. Só com deslocamento de carro. Mas se a gente utilizar energia para todos os outros consumos, a gente vai utilizar produzir 4.000 quilogramas de CO2 equivalente, 4 toneladas, né? E para neutralizar esse carbono, a gente vai ter que plantar muitas árvores se não quer substituir o modo de vida. Então, no mínimo, a gente teria que plantar, eu sempre digo, uma árvore por mês, porque o cálculo chega a 14 árvores por ano, nós temos 12 meses para arredondar uma árvore por mês. Agora, se a pessoa não quiser plantar, o ideal seria que ela depositasse um dinheiro todo mês para uma entidade que possa fazer isso, né? Que seria a anuidade da pegada ecológica, porque quando sente a dor no bolso, as pessoas se tornam sensíveis e conscientes. Exatamente. Se a nossa sociedade se move apenas pela visão do progresso, como a produção de riqueza, melhor dizendo, como sendo dinheiro, né, talvez iniciativas como essa, né, professor, sejam interessantes. Mas eu vejo uma dificuldade enorme de debatermos questões que são atuais, que são necessárias, que são graves. Num Brasil que ainda precisa explicar, por exemplo, que vacina salva vidas, né? Assim, às vezes eu vejo o debate nacional sendo tomado por situações tão elementares, ou por problemas anacrônicos, né? A gente vê hoje as pessoas discutindo no Brasil o fantasma do comunismo, né? Uma coisa que me remete aos anos 70, eu nem era nascido, só via nos livros de história, mas as pessoas enxergam coisas que às vezes não são problemas reais da população. E a necessidade, né, prima, da gente falar daquilo que é real, daquilo que nos toca, daquilo que nos atinge enquanto cidadão, ela é muito presente no dia a dia. Mas despertar esse olhar nas pessoas, eu acho que é o nosso principal desafio. Falar, olha, não entra nessa cortina de fumaça aqui não entra nesse debate que às vezes ele serve para gerar massa de manobra para grupos políticos, para pessoas ou grupos específicos que têm interesses próprios, individuais, que não são interesses coletivos, que não são interesses sociais. Vamos olhar para isso aqui que é mais importante, é importante para o seu dia a dia, né? Veja, nós tivemos há poucos meses o marco do saneamento ambiental, o marco regulatório do saneamento ambiental, algo importantíssimo para o país, porque veja, num Brasil de dimensões continentais, você ainda não universalizou algo que é o saneamento básico, né, e que é necessário, inclusive, para a prevenção de doenças, para o bom desenvolvimento de uma criança, para evitar todo um ciclo de gasto público que, às vezes, deixa outros problemas mais graves no nosso país. Despertar esse olhar para as pessoas é muito difícil, TT. Como que a gente pode, e eu queria que você comentasse isso, como que a gente pode plantar essa sementinha do conhecimento, da conscientização, de despertar esse olhar de forma próxima? Queria que você fizesse esse arremate para a gente no programa. Olha, a primeira coisa que eu falo para um monte de gente é o exemplo. A gente tem que começar na gente, né? E a sementinha também começa com essas crianças que estão aí nos rondando. As crianças veem tudo que a gente faz, sabe? Seja dentro de casa, seja no trabalho, quando a gente leva elas para o trabalho, elas no ônibus, elas no carro, elas andando na rua, elas estão de olho em tudo. E cada um de nós é um educador em potencial, para o mal ou para o perverso, ou para o bem, ou para o mal, ou para o bem,
ou para o bem, ou para o errado, ou para o certo, ou para o duvidoso. Então, a gente tem que começar a pensar na nossa função. Por exemplo, uma coisa que os meus filhos já comentam é quando a gente está em trânsito, fulano jogou um papelzinho para fora do carro, mamãe, para o carro, vamos pegar e vamos devolver para ele. Eu falei, meu filho, eu tinha vontade de fazer isso, mas, né, hoje em dia a gente não pode fazer isso, né, gente? Porque vai saber o que a pessoa tem lá, né? Às vezes pode estar armada, essas coisas todas, mas a vontade que der é isso. Pegar aquele copo, aquela latinha, aquilo que a pessoa jogou para fora do carro, ao invés de ter a responsabilidade com aquilo que ele comprou para consumir e colocar no lugar específico de reciclagem, por exemplo, ele faz isso, dá vontade de pegar e entregar para ele, falar, toma, para você, isso aqui é seu, é sua responsabilidade. Então, primeira coisa, você, ouvinte, que está nos acompanhando nesse momento, qual é a sua postura frente a esse meio ambiente e o que você está ensinando para as pessoas que convivem com você? Você está fazendo alguma coisa? Outra coisa, isso que a Interativa está fazendo, isso que o Se Liga está fazendo. A gente está aqui falando, a gente não pode se calar porque nós temos essa informação. A gente tem que trazer para essas pessoas. Outra coisa, o que a gente faz nas escolas. Hoje, com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e outros documentos normativos da educação brasileira, que esse povo que critica a educação brasileira não conhece documento da educação, acho que o povo tinha que estudar, a gente tem preconizado ali na própria BNCC, na LDB, nos PCNs, né, que já são mais antigos, tudo isso relacionado ao desenvolvimento dessa consciência nas escolas. A gente já faz isso como professores, né? Outra coisa, influenciadores, para você que tem aí esse poder de influenciar, comece a repensar, né? Hoje em dia a gente vê muito o papel do influenciador, a gente falava sobre isso no BBB, do PBB no programa passado. Nós que influenciamos, a gente precisa repensar também, né? Porque tudo, como eu falei no início, eu influencio a criança que está passando e me vê jogando na lixeira ou me ver jogando no chão. Às vezes a criança ela vai criticar, ela vai pegar, ela vai jogar, às vezes a criança vai falar, quer saber por que eu vou encher minha mochila de lixo que a minha mãe me ensinou? Vou jogar no chão mesmo. Depois vem a enxurrada e leva. Mas para onde vai essa enxurrada? Né? Então, nós estamos fazendo alguma coisa, mas temos que fazer mais. E é por isso que a gente está chamando você ouvinte, você espectador, para realmente repensar as suas ações e realmente começar a fazer agora. A partir desse momento, começa a analisar o que você pode fazer para realmente mudar essa postura. Exatamente. Tem que agir, Matheus, não dá mais para esperar o outro, não. Tem que começar de mim, aí eu vou começar a cadeia. Prima, obrigado. E professor Antônio Pascoaleto, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas informações e reforço o convite para que volte mais vezes aqui ao nosso Se Liga. Afinal de contas, esse tema é recorrente, esse tema é sobretudo necessário. Obrigado, Matheus. TT disse tudo. Um abraço a todos os ouvintes, telespectadores que nos deram atenção nesta manhã. Se liga, faça seu papel na sociedade. Obrigado. É isso aí. O nosso nome é sempre um chamado à cidadania e pessoas como o senhor contribuem muito para esse debate, contribuem muito para essa mudança. Bom fim de semana, TT. Bom fim de semana, professor. Até a próxima oportunidade aqui no Se Liga. A você que nos acompanhou, que nos honrou com a sua companhia, com a sua audiência, um excelente fim de semana. No próximo sábado, a gente renova o compromisso com a informação, com o debate, mas, sobretudo, com você. Nosso telefone continua à disposição, 62992398683. Manda um zap para mim. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Se liga, Interativa.